Oi, oi, gente! Hoje está começando mais um episódio do Fortecast. E o assunto de hoje é saúde e segurança no trabalho. E os nossos convidados de hoje é o Wagner e a Samara. Tudo bem? Tudo bem, Ali? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E hoje a gente vai conversar sobre muita coisa legal, muita coisa com relação à saúde e à segurança do trabalhador. Isso mesmo. Tudo bem, Samara? Tudo bem, Ali? Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em falarmos de um assunto tão importante, que é falarmos sobre a saúde e segurança do trabalho. Obrigada pela presença, então, de vocês. E ressaltando também agora que nesse último final de semana a gente teve, um evento ali no Parque de Exposição que foi sobre treinamento em altura, A Forte CPI estava também presente, auxiliando e ajudando também, mas vocês estavam de frente para o treinamento. Comenta um pouquinho sobre. Olha, foi extremamente importante todo o processo em si e principalmente o apoio que a gente tem enquanto prefeitura das empresas que nos procuram, como foi o caso de vocês, não só nesse evento, como teve no Abril Verde também, por um assunto tão delicado quanto esse do trabalho em altura. A gente vem batendo muito nessa tecla, porque por onde você olha na cidade, você vê gente pendurada. Exatamente. Tá? Então, assim, e o autônomo, que é o nosso foco, que foi o nosso foco nesse final de semana, ele tem uma dificuldade a mais do que os demais que trabalham em empresas, já que na empresa eles têm uma questão financeira melhor tanto para proporcionar os EPIs quanto o treinamento. O autônomo tem dificuldade também em pagar um treinamento desse. Então, a gente conseguir proporcionar para eles esse momento, com certeza, além de tudo, a gente já está salvando muitas vidas que a gente, enquanto vigilância, que está lá, que recebe o formulário do óbito, que quando é um acidente em altura, ou é uma lesão grave, ou é óbito, é muito difícil ser algo simples. Quando a gente recebe isso, a gente entende a dimensão do que é desse momento que a gente fez. E esse curso, o curso, ele foi totalmente gratuito, Foi somente para os pessoal autônomos, Isso. Sim, a gente agradece, a gente, enquanto prefeitura, agradece ao setor de vigilância em saúde, tanto a você, Ali, da Forte CPI, quanto você, Samara, da VitaSeg, porque esse apoio que vocês nos trouxeram, a gente fez com que a gente conseguisse realizar, de fato, todo esse procedimento. Porque existe sempre um custo para tudo. E vocês conseguissem disponibilizar também de forma gratuita, assim, fez com que isso pudesse acontecer. Inclusive, Samara, a VitaSeg ali, a tua empresa ali foi muito importante para estar ali junto com nós no treinamento, no sábado. Então, Ali, nós queremos agradecer a Vigilância, ao Wagner, a Dalva, e a todos os envolvidos, o Varela também, que esteve nos auxiliando, que a gente fez o treinamento em conjunto com ele, e a importância de a gente criar essa cultura de segurança, que desde 2012, quando foi criada a NR 35, que é a norma que regulamenta o trabalho em altura, infelizmente, como o Wagner comentou antes, a gente ainda vê muitas situações, muitas pessoas se colocando em riscos, ou por inocência, ou por não conhecerem, imprudência, negligência. E a gente só consegue atingir os resultados quando a gente cria uma cultura de segurança, quando a gente faz com que eles entendam a importância, que não é só simplesmente cumprir uma regra, seguir para a fiscalização, não punir, e sim a importância da vida deles. Enquanto fiscalização, Ali, a gente procura falar um pouquinho, abordar esse tema com eles nos locais um pouquinho diferente do que normas técnicas. A gente entra também no emocional, com relação aos filhos, com relação à família dessa pessoa. Até, eu me lembro agora, o último sábado, nós estávamos no centro fazendo um evento ali, e chegou um rapaz até mim, que foi um dos que eu abordei já em fiscalizações, que ele tem um filho pequeno, e aí eu pedi para ele, como que é quando você chega em casa? Como que é? Aonde que ele está te esperando quando você chega?
Se você faltar na sua casa, como é que fica? E é isso mesmo que vai acontecer. Se você não realizar o treinamento e se você insistir em não usar IPI em trabalho em altura. É no momento que você menos espera, por mais experiência que você tenha, 90% dos acidentes que a gente pega aqui, que chegam para nós na vigilância, que tudo que vai para a área de saúde, que é atendido pelo nosso pessoal da saúde, vem para a gente realizar a investigação. 90% disso são eventos que acontecem depois que terminou o trabalho. Ou seja, foi esquecido de fazer alguma coisinha e aquela pessoa retornou para fazer aquilo sem estar usando o IPI. Meu, que coisa. É isso aí. É a pressa, né? A pressa. Pressa. A pressa no lugar, ter que colocar todo o IPI novamente e ir lá para fazer só um negocinho, não coloca, vou lá na confiança. Sim, na confiança. Na confiança. Existe a teimosia, né? A teimosia em querer usar esses equipamentos, porque tem aqueles, os mais antigos, eu acho, sabe? Eu acho que Sim. são Deu os certo, mais né? antigos. Eu sei, vai ser o seu certo, não precisa, nunca precisei e não vai ser agora, né? É por isso que muito da nossa abordagem, fiscalizações, de orientação, é para que essas pessoas pensem na família deles. Se naquele momento, porque assim, quando chega o fiscal, existe um certo impacto para eles lá. Mas eles têm que entender que nós estamos indo ali para ajudar a salvar ele e a família dele. Se talvez a pessoa que está ali não queira nos escutar, que ele pense na família em casa, que depende dele. Se ele faltar para eles lá, como é que é? Todo acidente em altura, Ali, na sua grande maioria, ou é fratura ou é óbito. Além de tudo, isso sobrecarrega de um jeito o sistema de saúde, né? Porque essas pessoas acabam ficando muito tempo hospitalizadas. Esses autônomos, que foi o nosso objetivo, o nosso foco nesse treinamento que foi realizado, muitos deles não pagam nem o INSS. E aí eles ficam 5, 6 meses em casa sem ter nem o seguro para conseguir cobrir um pouquinho daquelas despesas que ele está tendo, e ele está imobilizado em casa devido a uma ação imprudente que ele vem tendo. Né? Então, assim, o que acontece? A gente vai também, não é só o treinamento que a gente está proporcionando, porque a gente, enquanto fiscalização, a gente também vai começar a fiscalizar de uma forma diferente agora todos os locais. Se tu dá uma volta pela cidade, você vai ver que tem muita gente pendurada nos lugares, tem muita gente não usando IPI, e a gente vai fazer essa fiscalização, e a gente tem os meios também para fazer isso. Podem não gostar. Eu prefiro que não gostem da gente, mas que eu tenha salvo a vida dele. Exatamente. Essa questão de muita gente pendurada em prédio, eu mesma recebo. Nós, no Instagram tá Forte CPIs, as pessoas, os clientes, ou passam, vê um pendurado, manda, tá faltando EPI, venham visitar aqui, porque não comprarem. E a gente já passou, o vendedor já passou, já ofereceu e não compraram. Ou compraram e não usaram, sabe? Não usaram, deixaram lá, muito complicado de usar. Tipo, assim, tu tem que apertar várias coisas, né? E não usaram. Estão lá pendurado uma corda. Ou um amiguinho lá segurando. Exatamente, Ali. Recentemente, a gente fez um Abril Verde fantástico. Maravilhoso. Que teve uma repercussão enorme, com simulação, inclusive, de acidentes. Né? Mesmo com toda a dimensão que teve aquilo na imprensa, nas redes sociais, na semana seguinte a gente teve um óbito. Então, para nós da vigilância ali, que estar hoje num setor como a vigilância, gente, até é importante isso para um dia, as pessoas que quiserem um dia trabalhar na área e que puderem estar, vai ver que muito além do emprego é uma missão você estar ali. Porque quando você vem o óbito para você fazer a investigação, gente, é doído para nós também. E é uma derrota para nós também. Então, a gente prefere ser aqueles chatos, não ser um tanto odiado, mas que a gente tenha... O importante é que a gente salvou mais uma vida. Mais uma família, né? Na verdade. Mais uma família. Não deixa de ter aquela pessoa que é o que faz, que cuida deles, né? Por uma ação que a gente teve. Né?
Samara, então, em relação a esses acidentes de trabalho que acontecem, que tem, né, esses trabalhadores aí pendurados e tal, junto com a vigilância sanitária, qual é o momento que a Vitasec entra? Antes, depois? Como que funciona? Explica um pouquinho para nós. Então, assim, Ali, depende muito de cada empregador, né? Tem os empregadores que eles acabam se precavendo, ou seja, eles nos procuram antes mesmo de uma fiscalização da vigilância. Então, eles nos procuram para a gente realizar os treinamentos de conscientização, os treinamentos normativos, a legislação, a documentação, elaborar a documentação, né, que é o PGR. O que é o PGR? É um programa de gerenciamento de riscos, onde a gente aponta todos os riscos que envolvem a atividade e propõe medidas de controle para evitar que ocorram acidentes e doenças ocupacionais. Então, tem os empregadores que nos procuram anteriormente à fiscalização da vigilância e outros que acabam aguardando após a fiscalização e aí posteriormente eles acabam nos procurando para regularizar a situação deles. Nós temos um papel um pouquinho diferente da vigilância, porque nós não temos poder de embargar, de interditar um estabelecimento. Porém, essa parte que nem o Wagner falou antes de ter uma missão, acho que a gente tem um trabalho muito parecido. Nós temos a missão de levar as pessoas para casa, íntegras e saudáveis. Esse é o nosso objetivo. A Vitaseg preconiza para isso, para que as pessoas voltem íntegras, saudáveis, que trabalhem 20, 30 anos na mesma atividade sem sofrerem acidentes. E como que a gente faz isso? Através de conscientização, através de implementação de medidas de segurança. Então, através da elaboração dos documentos, a gente faz o apontamento do que é necessário realizar para que não ocorram essas situações indesejáveis. Mas, então, assim, o correto seria, quando você vai abrir empresa, você já procurar a empresa que faz. Isso. E já fazer todos os treinamentos, os laudos, tudo isso. Seria, então, o certo antes. Mas muitas empresas fazem só após a visita da vigilância, é isso? Isso, até mesmo, porque a vigilância ela vai cobrar essa documentação na abertura de um CNPJ novo, né? Então, quando vai abrir um CNPJ, já nos procurem, né, tanto qualquer empresa de saúde e segurança, para ajustar essas situações, porque com certeza depois a vigilância vai cobrar isso, então vai antecipar um pouco esse trabalho, né? Não vai demorar tanto para ter abertura de CNPJ devido a essa documentação. Ali, toda empresa ela tem um contador. Esse contador ele nos encaminha um protocolo. Isso é praticamente básico deles, é praxe deles fazer já o protocolo da vigilância, para a inspeção da vigilância, né? A gente chega nos ambientes porque muitas pessoas pensam na vigilância sanitária como algo de fiscalização de mercado, de alimentos, dessa parte. Mas a vigilância sanitária também cuida da saúde do trabalhador. Portanto, quando a gente vai nas empresas, a gente também solicita toda essa documentação que a Samara falou, que também já é exigida no E-Social, desde que ele começou, ela já é exigida, né? Então, a gente vai solicitar toda essa documentação e talvez algumas coisas a mais que a gente identificou ali de algum problema ou algum treinamento a mais que precisa ser feito, alguma modificação. Quando termina essa nossa parte, a gente formaliza isso para o estabelecimento, né, através de um auto-termo, que a gente chama, né? Aí, com esse auto-termo na mão, eles vão ter algumas mudanças necessárias que não dependem de segurança, de empresas de segurança do trabalho, né? Mas muitas outras que dependem, né? Aí é o estabelecimento que escolhe qual empresa ele deve chamar. A vigilância nunca indica empresa, nunca dá indicação de como resolver alguma coisa, né, nesse sentido. Então, assim, a gente faz o que precisa, o que o estabelecimento precisa fazer. Através disso, ele busca a empresa para fazer as adequações e as documentações e treinamentos. Wagner, você consegue dar um exemplo para nós de algum acidente que ocorreu assim por falta de ter o treinamento ou por falta do uso do equipamento de segurança, o EPI, que ocorreu aqui na nossa cidade? Sim, eu consigo dar um exemplo, né? Não, assim, até por questão ética, sabe? Assim, a gente não
da vigilância, todas as informações ela não sai de quem foi, estabelecimento e tal. Exato. Independente do processo que a gente esteja fazendo, né? Mas teve sim um recente que até o acidente foi leve, perto da dimensão dele. Um rapaz caiu de 7 metros de altura, né? E ele só teve uma luxação no pé. Só que isso é muito raro de acontecer. Isso é muito difícil. Além dele ter uma estatura, ele é magro, e isso ajuda também na queda, do que um cara do meu tamanho vai ser muito pior, né? Mas no caso dele, ele caiu dessa maneira, e é sempre aquela história, Ali. É uma falta de treinamento, falta de EPI, que terminou o serviço. Não, mas tinha mais uma coisinha para ir fazer, daí eu fui lá e foi nessa hora que aconteceu, que teve a queda. Então, assim, falta treinamento, sim. Mas a gente vê também muita gente com treinamento não resistindo em usar o IPI. Então, esse é um trabalho difícil, ele é um trabalho de orientação difícil, de conscientização, principalmente, dessas pessoas que estão nessas linhas de frente trabalhando. Então, o nosso recado, assim, enquanto vigilância que a gente passa, é que se cuidem. Se talvez a tua vida, a tua própria vida não faz mais diferença, não vale a pena hoje, mas talvez lá na tua casa alguém queira que você volte, né? Então, assim, se cuide mais, se cuide. Ah, mas não use o IPI porque a vigilância vai chegar. Use o IPI para você voltar inteiro para casa. Só quem teve fraturas graves e ficou tempo parado sabe do sofrimento que é. E outras das consequências e das lesões que acabam ficando, as sequelas que ficam, são muito maiores, né? Que não só física, quanto psicológica, de pessoas que tiveram acidentes gravíssimos, né? Então, assim, não é porque a vigilância cobra. Use por você. Use pela tua família, por quem você ama, né? E tinha os treinamentos? Ele estava usando o IPI ou não? Não estava usando. E não tinha o treinamento também? Nada. E o treinamento para fazer, Samara, nesse caso, que é um treinamento de altura, o valor, mais ou menos, não precisa falar valor exato, mas aproximado ali, o quê? Os R$500? Capaz, R$200. R$200. Sem contar que a validade é para 2 anos. Então, pega R$200, divide aí por 24 meses. Olha quanto que está. Exatamente. Wagner, então esse foi um dos motivos, né, desse exemplo do acidente que você deu ali, que foi um dos motivos que eu e a Samara, né, juntos pensamos em fazer esse curso, só que a gente não sabia como abranger mais gente, né? E vai ser totalmente gratuito. Aí que surgiu a ideia de nós levar até a prefeitura, é onde que a gente foi, até a prefeitura, solicitamos, e vocês da vigilância, você e a Dalva, né, abraçaram nós ali e conseguimos desenvolver melhor ainda, né? E começamos a atingir um público um pouquinho maior do que a gente queria. E, Samara, mas para você, tipo, a gente não está lucrando nada. Eu não, né? Sim. EPI, tudo bem, mas você, nos treinamentos, você está deixando de ganhar, e além de deixar de ganhar esses valores aí de cada um que esteve fazendo o curso, você e toda a sua equipe esteve o dia inteiro lá, né? Não foi só 8 horas, foi 12 horas trabalhados lá, né? No momento do curso, enfim. Para você, qual foi o sentimento? Além de não estar ganhando, né? Mas, ao mesmo tempo, você está salvando vidas. Né? Vidas. Isso, que né? é o mais importante. Que foi o né? mais importante. Exatamente. E é o mais importante. Sim. Então, Ali, por mais que nem tu comentou, né? Vocês não estão ganhando financeiramente. Né? A gente deixa de ganhar, né? Que a gente oferece esses cursos e tem um custo, né, para esse, mas o sentimento é de gratidão, o sentimento de saber que a gente está levando o nosso conhecimento, saber que as pessoas vão cumprir o que a gente propôs a eles. Não tem nada que nos pague, não tem nada não tem valor nenhum que é mais alto de ver esse sentimento, de ver as pessoas se cuidarem, de ver as pessoas voltarem para casa, conforme o Wagner comentou antes. Se as pessoas não têm amor à própria vida, mas tem alguém que espera em casa. Tem um filho, tem uma mãe. Exatamente. Eu sempre falo, ninguém é sozinho nesse mundo. Então, o sentimento é de gratidão. Primeiramente, quero agradecer a você, Ali, pelo convite, a vigilância, por nos proporcionar, para a gente estar ali
demonstrando um pouquinho do que a gente faz há tanto tempo, né? E torcendo para que isso seja válido, para que as pessoas levem esses conhecimentos para o dia a dia, que eles cumpram, como o Wagner falou antes, não só quando a vigilância vem, quando o técnico de segurança está fiscalizando, que infelizmente ocorre muito no nosso dia a dia, que a gente chega nos locais, as pessoas ancoram o cinto de segurança, o talabarte em qualquer parte metálica para enganar o técnico de segurança. Então, assim, que as pessoas mudem esse pensamento, que seja uma cultura, que eles, daqui para frente, esse nosso conhecimento agregue para o dia deles, o dia a dia deles. E eles ficam saudáveis, felizes, íntegros. Uma coisa que eu ia falar, a gente poderia, né, Samara, isso nem está combinado, nada, né? A gente poderia fazer, talvez, um treinamento desse uma vez por ano, gratuito. Podia ser um propósito nosso, Claro. Ali e Samara, e a gente podia fazer isso. Claro, juntamente, a gente sempre vai procurar a prefeitura, né, para sempre estar ao nosso lado, para ajudar, mas eu acho que seria interessante. Porque, assim, a gente tinha uma expectativa de público, né? Então, chegou ali nos 30, a gente parou, porque nós não ia ter mais os técnicos, porque tem que ser o treinamento tinha que ser um treinamento bom. Não adianta colocar 100 pessoas no treinamento. E alguns somente E participarem, alguns participarem, né? E nem todos saberem exatamente, e nem dar um nó, igual o Silvio fala, né? Nem saber dar um nó na corda, né? Exatamente. Então, o Silvio, né? Nesse momento aí também foi bem, não. Precisamos ter tantos inscritos somente e ainda, né? Teve gente aí que ainda quer, nós falamos que vamos fazer um próximo curso e vamos indo, né? Não, podemos fazer sim esse propósito. Olha, eu acho que é muito importante isso. Conforme o Silvio falou, não adianta a gente pegar um grupo tão grande e a gente não conseguir atender todos eles. E sem contar a responsabilidade técnica do instrutor, né? Isso. Então, o instrutor ele está responsável tanto no momento do treinamento, como até nesses 2 anos que é a validade do certificado, a gente responde legalmente por isso. Então, fazer um grupo menor, para a gente poder atender todos conforme eles precisam, conforme eles merecem, e fazer novas turmas aí. Podemos fazer, sim, esse acordo e todo ano a gente fazer esse treinamento. Sem dúvida nenhuma, pode contar com nós da VitaSeg. Samara, como que uma empresa, está abrindo uma empresa, como que ela sabe que ela precisa ter um treinamento, ou ter altura, ou outro tipo de treinamento? É pelo KNAI? É pela atividade da empresa? Como que é? Então, Ali, algumas atividades, se no KNAI tiver o KNAI principal, construção civil, automaticamente a gente já sabe que tem trabalho em altura. Mas tem alguns KNAIs que não aparece ali se tem trabalho em altura ou não. Como é que a gente vai saber se precisa? Fazendo o levantamento de risco, que é o programa, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. A partir daí, a gente vai na empresa, a gente avalia todas as atividades que vão ser desempenhadas, classifica os riscos. Se for classificado que tem trabalho acima de 2 metros de altura, aí ele vai no plano de ação que tem que ter o treinamento em altura, que precisa dos EPIs necessários para o trabalho em altura. Tá, Samara, eu entendi, mas assim, uma pessoa leiga que está abrindo o CNPJ, vamos dizer, está abrindo um CNPJ de filmagem, fotografia, algo nesse sentido. Como que ela vai saber que ela vai precisar fazer um curso, talvez, para ir gravar um show, alguma coisa assim, que ela vai usar um andaime, algo nesse sentido? Mas, assim, quem está o direcionamento? Quando ela abriu o CNPJ lá no contador, pagou as taxas, como que ela vai saber o que ela precisa ou não? Então, Ali, conforme tu falou, quando ela está abrindo o CNPJ, ela já vai procurar uma contabilidade. A contabilidade ela já vai direcionar que tem que procurar uma empresa de saúde e segurança. Então, a partir desse contato conosco, a gente vai nas empresas avaliar quais são os riscos e a gente propõe as medidas de controle através do plano de ação. Mas o canal direto é a contabilidade. A contabilidade que direciona para as empresas de saúde e segurança. Indicam, né, que tem que ser procurada uma empresa de saúde e segurança. E daí é ali que a gente, em contato com o cliente, e a gente vai avaliar os riscos e propor as medidas. Aí vai ver quais são os treinamentos, são 38 normas, né? Então a gente vai ver quais são os treinamentos dentro dessas normas conforme o segmento da empresa. Então, a gente confere toda a documentação que as empresas de saúde do trabalhador nos passam, para então, depois, no final de todo o processo, fazer liberar a licença sanitária. Então, toda essa PGR, toda essa parte aí, a gente verifica como que foi o treinamento, qual que são o grau de risco em cada setor. Tá? Até porque amanhã surge uma denúncia daquele determinado local. Nós vamos fazer uma fiscalização de tudo, desde a documentação até como foi o treinamento da empresa que fez.
esse treinamento, tá? Então, assim, um outro caso que nós tivemos muito triste, onde uma moça perdeu praticamente a mão, né? Numa situação bem complicada. A gente faz uma análise tanto do local, da máquina que teve o acidente, quanto da empresa que deu o treinamento. Então, assim, é muito sério quando a empresa... É muito sério isso. Isso é uma coisa assim que a gente jamais pode pensar, principalmente o empresário, eu chamo a atenção agora, não caia na ideia de pagar menos e fingir que teve o treinamento. Não façam isso, tá? Porque quem assinar certificado de empresas, assinar algum certificado de que fez o treinamento e depois não fez, e isso surgir na nossa investigação lá, a gente vai mandar para frente. Tá? Isso vai para o Ministério Público, vai para onde tiver que ir. Porque não é por esse caminho que as coisas funcionam, né? Se tem o certificado, faça o treinamento, faça da maneira como tem que ser feito. Eu acho que além do ser empresário, eu acho que as empresas, né, que estão os treinamentos, acho que elas também não podem aceitar, assina só aqui que eu vou fazer o... Exatamente. As empresas, eu acho, né, Samara? Sim, você pode falar melhor sim. que eu. Porque eu acho que já ouvi também, mas as empresas não podem assinar, não podem dar o certificado, né, certificando o funcionário que ele fez o curso, sabendo que ele não fez. É uma responsabilidade muito grande para nós, como instrutores, como empresa de saúde e segurança, conforme o Wagner falou. Não é simplesmente entregar o certificado. E acontece muito isso. É mais comum do que a gente pensa. As pessoas pedem. O empregador fala, não tenho tempo para parar. Só me traz o certificado. A gente não pode aceitar isso. De forma alguma. E uma vez que perdemos o registro, conforme o Wagner falou, nós somos regidos pelo Ministério do Trabalho, uma vez que se perdeu o registro, não tem mais. A gente não consegue mais o registro. Então, acabou a tua carreira. Então, a gente não pode aceitar isso. Vamos pagar um pouco menos, então vamos fazer em menos tempo, ou nem vamos fazer, vamos só entregar o certificado. A responsabilidade está aí. E a gente vai responder por Constatado essa irregularidade, não é só o dono da empresa ou o encarregado de um grupo que trabalha, que vai responder. A empresa de segurança do trabalho também vai responder. Como é que assina um certificado sem ter feito o treinamento? É um crime. Exatamente. Eu acho que começa por ali. O Começa empresário por ali. vai tentar, porque ele vai querer diminuir valor, vai querer não tirar o operador de máquina trabalhando, vai querer. Tem, porque eu São passando vendendo... bem poucos, Thali, bem poucos empresários são assim. Tá, mas tem. Tem. Aí que vai que daí das empresas de segurança não aceitar. Não, a gente não vai, eu não assino, eu preciso fazer o treinamento, nem que seja no domingo, algo assim, e tem que fazer. Sim, É isso aí. sim. Né? Wagner, recentemente tivemos um caso que repercutiu muito aqui na nossa cidade, né, de alimentos vencidos. Poderia falar um pouquinho mais sobre? Sim, a gente teve, Ali, principalmente nos primeiros meses do ano, vamos dizer assim, uma crise sanitária muito grande, até porque isso ficou muito exposto, né? Isso começou a aparecer muito na mídia, nas redes sociais, e para nós é importante que isso apareça, né? Porque tudo isso aqui, a gente, enquanto vigilância, sempre encarou tudo que vinha para nós como um desafio e buscar solucionar, né, esses problemas, né? Tivemos vários momentos ali, fizemos muitas fiscalizações, houve muitas denúncias, encontramos estabelecimentos com quase 2 toneladas de produtos vencidos, né? Isso gerou uma repercussão muito grande também, né? Mas, assim, de tudo, em meio a toda essa polêmica, a todo esse momento delicado que a gente passou, a gente aproveitou esse momento para estudar um pouco o que estava acontecendo, né, Ali? Então, assim, não basta só você fiscalizar, não basta só isso, né? Por que isso está acontecendo? E daí, claro, a gente analisa que é algo nacional, não era algo só local aqui de Beltrão, tá? Também não é só agora que isso aconteceu, é um problema que existiu, sempre existiu, mas nunca veio à tona, em alguns momentos de forma maior, outros menores, né? Talvez em outros momentos não tivesse
a imprensa ou as redes sociais estão em cima disso, o que, volto a frisar, que eu entendi como algo legal, né? Entendi. Ao mesmo tempo, tu tem que aproveitar esse período para você tentar aprender com aquilo e tentar ver se você consegue superar aquilo, ou se você consegue achar uma saída para aquilo. Porque muito é operacional. A questão que você falou ali de mercadoria vencida que vem em mercado, eu tenho um amigo meu que recentemente comprou um mercado, um mini mercado, né? Sim. E a gente percebeu, até ele comentou, que não é que vence na prateleira. Já vem quando ele compra, já não é dos atacados, algo aqui, sabe? Mas já vem com a data de vencimento 2, 3 dias para vencer. Imagine mercados grandes acompanhando tudo isso. Sim. Então, ali no mercado ele tem e tal, ele olhou, ligou, reclamou, mas não tem o que fazer. É vender. Dentro de 2, 3 dias. E quem vai comprar? Eu vou lá na prateleira comprar um negócio que vai vencer hoje, que eu não vou comer tudo hoje. Ali, então, nesse caso que você posicionou, de um conhecido, né? Assim, essa pessoa, enquanto ela tem o direito de recusar a mercadoria, se ela está próxima do vencimento. Ela pode exigir um vencimento adequado para ela conseguir receber essa mercadoria. Isso aí é só uma questão de negociação com a própria empresa que vai fazer essas entregas para eles. Tá? Muitos são os problemas, Ali, com relação a isso. E daí a gente conseguiu, nesse período, fazer um estudo com relação ao que está ocasionando isso. Porque, assim, aí que está a diferença, que até o que nos engrandece, que deixa a gente muito feliz, é com esse posicionamento do pessoal da nossa chefia, que eu digo que a Dalva, aí tem a nossa secretária de saúde, que é a Cíntia, tem o prefeito, a vice-prefeita. Eles têm esse posicionamento com nós. Tá bom, Wagner, vocês fiscalizaram, mas o que vai ser feito para ajudar? A solução. Qual que é a solução para essas pessoas? O que pode ser feito para isso? Aí, então, Ali, que veio, então, há um tempo atrás, eu trabalhei numa rede de supermercado, onde, no primeiro momento que eu estive lá, eu trabalhava como alguém que queria fazer balanço, controle de estoques. Tá? Mas como fazer um balanço com tudo bagunçado, né? Dentro desse contexto, eu já tinha conhecido um programa chamado 5S, que é um programa japonês, tá? Em que eu peguei o fio da meada e transformei ele tudo para dentro da realidade de um supermercado. Dentro disso, a gente conseguiu mudar a realidade de todo ele com a estrutura que se tem, apenas mudando o operacional, mudando o jeito das pessoas fazer as coisas. Dentro desse contexto, Ali, a gente entendeu que 95% de tudo que a gente fez de fiscalização não é porque o gerente, o dono do mercado, o proprietário, ele está com má fé. Não, muito pelo contrário. É operacional. É o jeito de trabalhar, é o jeito de fazer as coisas. Tem aquele que é resistente e que não se importa com nada? Tem. Mas esse, automaticamente, assim, naturalmente, essa pessoa logo não vai mais estar nesse mercado de alimentos, porque é muito... Ele é muito melindroso, assim, vamos dizer assim. Ele é muito detalhista. Se você vai mexer com alimentos, você tem que fazer bem feito, né? Nesse contexto, Ali, então, um dos mercados que a gente foi fazer uma fiscalização, a gente, estava em situação crítica, né? Essa pessoa nos procurou na vigilância e pediu, por favor, eu gostaria de ter uma ajuda no meu estabelecimento. Né? Nós fomos lá. Com autorização, nós fizemos esse projeto dentro de um supermercado. Então, o supermercado, até, isso eu ia perguntar, você está falando projeto é algo novo? Isso é um projeto novo que vai ser lançado nessa semana, né, pela prefeitura, em que nós vamos disponibilizar para toda a área de alimentação da cidade que quiser nos procurar de forma gratuita. Nós vamos treinar essas pessoas e vamos ajudar para que essas pessoas consigam manter o seu supermercado, o seu estabelecimento de alimentos adequado, sem deixar mais produto vencido, sem deixar um ambiente jogado. Nós vamos conseguir
disponibilizar para as tem- pessoas. Tem né? tamanho, tem porte de mercado, ou tem esse Não. pequeno mercado aos grandes mercados? Foi conseguido fazer numa rede. Então, é muito tranquilo para nós ali conseguir repassar esse conhecimento para as pessoas, né? É claro, vai ter todo um processo para que essa pessoa chegue lá com nós e a gente ajude, mas voltando ao mercado, ele estava numa situação crítica a ponto de fechar para estar nessa mesma semana recebendo a licença sanitária das mãos do prefeito. Nossa, que coisa boa. Então, assim, nós vamos disponibilizar a solução para quem quiser, Ali. Quem quiser nos procurar, quiser transformar o seu ambiente, mas ser receptivo a nós, ao ponto de aceitar que a gente entre dentro do seu estabelecimento, implante um projeto lá e você aperfeiçoe ele, pode fazer muitas coisas do seu jeito, mas melhorando ele cada vez mais, né? Quem nos permite isso, nós como vigilância vamos ajudar. Isso não quer dizer que nós não vamos fiscalizar. Isso também não quer dizer que aquele que não quiser fazer um projeto assim, que vai ser diferente, algum tipo de fiscalização. Não, não vai ser nada diferente. A gente está proporcionando para ajudar. A fiscalização vai continuar igual. É igual. Vocês só arrumaram a solução. Nós que vamos é esse orientar. projeto. E eu, com toda a tranquilidade de ter feito isso, pelo menos 5 anos em sequência, com toda a tranquilidade, o estabelecimento que quiser deixar o seu ambiente adequado, vai conseguir. Só não vai conseguir se não quiser. Então, nós estamos fazendo algo novo, algo que não existe praticamente em lugar nenhum. Eu até tentei pesquisar se existe em alguma questão pública de vigilância que ofertou isso para estabelecimentos, né? Nós vamos fazer. Nós somos os primeiros, Nós então. somos os primeiros. Mas, com certeza, já deu certo nesse primeiro, né? Que foi o plano piloto, e agora, na sequência, nós vamos disponibilizar para todos os estabelecimentos que quiserem. E, pelo andamento, Ali, eu acredito que até outros municípios possam querer adquirir, e a gente vai passar, porque é muito bom você poder passar, porque a gente pensa, Ali, naquele idoso, sabe, que já toma um monte de remédio e tem um monte de limitação para se alimentar. Tá? Esse senhor tem que chegar e comprar algo lá e ter certeza que não vai fazer mal para ele. Tá? Então, nós vamos ajudar. Existe, sim, uma dificuldade operacional. O mercado de trabalho não está fácil. A gente tem que também olhar o lado do empreendedor. Tá? Não é fácil arrumar pessoas para trabalhar hoje. Né? E o ambiente do supermercado, ele começa lá da conferência, Ali, daquele ponto que nós conversamos lá do produto chegar quase vencido, sabe? Ele começa na conferência, depois ele vai para uma estocagem adequada, depois ele vai para uma área de produção de forma adequada e depois ele faz uma rotatividade adequada também na área de venda. Tá? Então, o cliente, as pessoas, eles têm que voltar a ir para um supermercado tranquilo. Tá? É sempre bom olhar a validade. As pessoas adquiriram essa mania agora, né? Que é bom. Eu nem ia em mercado, mas agora Sim. quando eu vou, eu pego e olho a validade. E se Sim. tiver 2, 3 dias para vencer, eu não compro. Exatamente. E as pessoas adquiriram esse costume agora. Isso é bom. Isso é Só bom que também. os idosos ainda não olham, né? Os Tipo, os idosos idosos não cuidam, daí Isso. acabam eles sendo prejudicados levando álcool que pode como, fazer mal. é como numa feira, né? Que a gente está sempre em cima dos morangos. Se o morango não for feita a higienização de forma adequada, uma gestante ali pode ter um problema sério. Então, assim, se a vigilância está fazendo alguma coisa, gente, nós temos o respaldo, nós temos o porquê estamos fazendo aquilo. Né? Uhum. Então, assim, a gente fiscaliza, né, nesse ponto. Mas pediram a solução, então, né? Então, a gente vai entregar. Tem nome o projeto? O projeto é 5S. Projeto 5S. Ele já existe, esse projeto, mas ele pode ser adaptado a qualquer tipo de ambiente. Aham. Tá? Eu lembro também. E a gente projetou ele para supermercado e deu super certo. Que bom. Eu quero agradecer muito a presença de vocês por disponibilizarem esse tempo para estar aqui conversando com nós, falando um pouquinho também do treinamento que a gente teve, né? E muito obrigada. E se vocês quiserem deixar uma mensagem, agradecimentos também, fique à vontade.
eu agradeço, Ali, pela oportunidade, né? Não sou acostumado com essa modernidade de podcast, né? Não venho dessa cultura, mas assim, a mensagem que a gente passa enquanto vigilância é assim: a gente está aqui para cuidar das pessoas. Em muitos momentos, nós somos o último recurso. Existem muitos processos que são realizados dentro da vigilância em saúde. A gente fica feliz hoje e de ter um espaço assim, de poder proporcionar esse movimento das pessoas entenderem um pouquinho do que é o setor. Tá? Eu sei que existe ainda um pouco de receio quanto a nós, mas assim, aquilo que vem de positivo mais da população, o olhar deles de felicidade quando a gente faz alguma coisa assim por eles, que é a nossa obrigação como servidor, né? Isso nos deixa muito, muito tranquilo, muito feliz que a gente está no caminho certo. E como eu te disse, eu prefiro alguém nervoso comigo do que alguém numa situação difícil, numa cama ou até algo pior. Eu quero agradecer, Ali, a nossa diretora de vigilância, Dalva, que dá todo o respaldo para isso acontecer. Tudo o que acontece é porque eles dão respaldo para isso acontecer, né? Nós temos também na nossa equipe lá de segurança do trabalho a Ana, que é a nossa engenheira de segurança, tá? Que ela também está ali com nós, e a Silvia, que é também outra técnica de segurança. Tá? Então, assim, a vigilância orienta, fiscaliza, né? Mas esses movimentos nossos de proporcionar esses treinamentos gratuitos também nos movimenta mais ainda para fiscalizar. Né? Então, nós vamos ter aí sequências de fiscalizações já programadas nessa área, porque a gente não pode brincar com o trabalho em altura, a gente sabe, a gente tem a noção disso. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Isso só engrandece todos nós, nós como vigilância, vocês como empresas que vieram até nós de forma gratuita, assim. É muito bonito isso que a gente está fazendo. Obrigado. Obrigada. Então, Ali, primeiramente, obrigada a você pelo convite, por propor esse grande evento que a gente realizou, a vigilância, por conhecer um pouquinho mais o trabalho da Vitaseg. Eu já trabalho nessa área há 24 anos, mas muitas vezes a gente nem é visto, né? Nem é lembrado. E é um assunto tão importante quando a gente fala da saúde, da segurança, da integridade física das pessoas. Então, a gente só tem a agradecer por esse convite, por esse evento, que foi grandioso. Agradecer a minha equipe da Vitaseg, o Eduardo, o Fábio, a Juliane, que foi como instrutora, o Silvio Varela, que nos acompanhou nesse projeto. Então, um agradecimento especial a todos eles. E a mensagem que a gente deixa é que, a partir desses ensinamentos que a gente passou, que vocês levem para o dia a dia, que vocês pratiquem segurança no dia a dia, que lembrem que o maior patrimônio das empresas são as pessoas, tanto para os empregadores como os próprios empregados, que foram os autônomos, que foi o nosso foco principal, que lembrem a importância deles se cuidarem. Que, como o Wagner falou, o trabalho em altura ele é considerado 100 vezes mais perigoso que o trabalho em solo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. O treinamento foi só uma base para eles, mas que eles levem esses ensinamentos para o dia a dia. E eu, como Forca, como a Ford CPIs, também agradeço, Samara, por entrar nesse projeto. E agora a gente tem, né, anual esse projeto, vamos fazer. Talvez eu acho que o mês de setembro fica legal para a gente fazer todo ano. Esse gratuito, né, que é de altura. E a prefeitura também agradeço muito por disponibilizar esse tempo. Você vir aqui explicar um pouquinho sobre a vigilância para nós, a Dalva, enfim. Ao Silvio, que sempre está com nós, né, sempre está com nós ao nosso lado, ajudando, dando treinamento também, né, foi parceiro muito com nós. Muito obrigada. E a todos, muito obrigada. E não esqueçam, né, o EPI pode salvar uma vida.